Kleber, Border Collie pra pai ou mãe de primeira viagem, tranquilo? O cachorro mais inteligente do mundo? Melhor assim, né? Que é inteligente e aprende mais rápido. Só tenho uma coisa pra te dizer. Não, é isso, podemos encerrar o vídeo. Border Collie pra pai ou mãe de primeira viagem. Cara, isso funciona, isso não funciona, é tranquilo, não é? Você tá aqui por causa do Border Collie, me conhece por causa do Border Collie, vamos trocar uma ideia a respeito disso? Tá pensando em ter um cachorro, o seu primeiro cachorro é um Border Collie? Cara, o meu objetivo não é encerrar as vendas de Border Collie no país. O meu objetivo é te trazer consciência pra você tomar uma boa decisão. Se fizer sentido pra você, traz o Border Collie, independente do que eu falar. Mas se você entender que, cara, tem algumas coisas aí que o cara falou que eu não sei se eu tô pronto pra encarar. É melhor você pensar mais do que pensar menos. Então vamos falar sobre isso. Eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, que não é um Border Collie. Ai, lá vai o cara que não tem Border Collie e fala de Border Collie. Independente de poder ou não poder falar, você concorda de eu falar ou não concorda de eu falar, o que eu vou te trazer aqui é íntegro. Eu tô falando de Border Collie, eu tô falando de cachorro de modo geral, substituindo cachorro por Border Collie. Não, é Border Collie. Eu tô falando de individualidade, de aspectos de raça, beleza? Coisa que você que tá pensando em ter precisa levar em conta antes de tomar a decisão de ter, pra depois, né, poder fazer um bom trabalho com esse cachorro e não se arrepender da decisão que tomou. Bom, para dar um panorama geral aqui da parada, aqui, vamos trazer um aspecto comparativo, ok? Eu já treinei e orientei mais de uma centena de tutores que têm Border Collie. E normalmente é mais comum que tutores de Border Collie sejam pais de primeira viagem do que pais de segunda viagem ou de mais viagens. E comparativamente, os tutores que têm outros cães ou que tiveram outros cães antes de trazer um Border Collie para casa têm mais ou menos o mesmo nível de dificuldade de quem nunca teve um cachorro e traz um Border Collie para casa. Ou seja, o que eu estou te dizendo é, a dificuldade vai ser mais ou menos parecida caso você já tenha tido outro cachorro ou caso esse seja o seu primeiro cachorro. Sim, terá diferença, mas não é uma diferença tão palpável do tipo, nossa, o cara que já teve um cachorro ou 72 cachorros é 772 vezes mais capaz de ter um Border Collie do que eu que nunca tive nenhum cachorro. Então essa é uma primeira informação aí para você absorver e entender que sim, mesmo sendo um tutor de primeira viagem, você é capaz de ter um Border Collie e sim, você vai atravessar as mesmas dificuldades com maior ou menor facilidade do que quem já teve outros cães antes, ok? Mas de modo geral, com mais dificuldade porque é o seu primeiro cachorro. Agora vamos traçar o outro cenário. Quais são os tutores que de fato sofrem quando trazem um Border Collie para casa? São os tutores de primeira viagem? São os tutores que têm outros cães em casa? São os tutores que têm gato em casa? Não. Quem mais sofre com Border Collie, e aí eu vou elencar aqui nessa lista, tá? Mas começando por quem eu não falei. Quem mais sofre com Border Collie é a pessoa que vai comprar um Border Collie ingênua a respeito do que é essa raça, achando que porque o cachorro é inteligente e lindo, que é lindo mesmo, e é inteligente mesmo, tá tudo resolvido. Basta ensinar que porque ensinou, o cachorro vai fazer. E na verdade não é assim que funciona, né? O cachorro, por mais que aprenda do jeito mais rápido possível pra espécie, não quer dizer que é porque ele aprendeu, ele vai fazer o que você quer. Ao contrário, ele tanto aprende rápido o que você ensina, quanto aprende mais rápido ainda aquilo que ele quer aprender sobre o mundo para ter aquilo que ele quer. E às vezes, e quase sempre, as coisas que o cachorro quer não são as mesmas coisas que você quer. O que o cachorro quer? Causar. O que o cachorro mais quer é ir pro mundo viver a vida loucamente como se não houvesse um amanhã. Alguém não quer isso? Alguém quer chegar no mundo e falar, não, eu quero aqui ficar quietinho mesmo, não quero assistir TV, nem internet, nem ler livro, não quero ter amigos, só quero ficar aqui sentado no sofá o dia inteiro, levanto pra comer e depois vou dormir. Alguém quer ir? Ninguém quer isso, né? Pelo menos eu particularmente não conheço ninguém assim. E o cachorro veio pro mundo para fazer parte da vida, para viver a vida que ele tem que viver. E essas coisas do cachorro viver a vida que ele tem que viver, não necessariamente, e na maioria dos casos, estão alinhadas com aquilo que o tutor de primeira viagem e ingênuo quer do seu cachorro. O que um tutor normalmente quer de um cachorro inteligente? Quer que o cachorro não dê trabalho. E isso não existe. Cachorro não é um bicho feito para não dar trabalho. Você quer o cachorro que não te dá trabalho? É o cachorro que não é seu. É tipo tio, né? Tem tio, manja tio de sobrinho, né? Não tem filho, mas cuida do sobrinho. Só dá alegria, né? Só aparece nas horas que tá tudo bem. Na hora que deu cagada, pelo amor de Deus, não é brincadeira, né? Na hora que deu cagada, vaza fora. Quem cuida é o pai e a mãe, sacou? Então você quer um cachorro que não dá trabalho, é esse daí, é o cachorro que não é seu. A partir do momento que você foi lá, adotou, botou um dinheiro, pegou, trouxe o cachorro para casa, vai te dar trabalho. Se não mudar a rotina, já tá tudo errado aí. Se o cachorro não incomodar, já tá mais errado ainda. O cachorro foi feito para mostrar desconforto, foi feito para mostrar as vulnerabilidades da nossa vida individual. Vulnerabilidades? Sim, ser humano que trabalha 16 horas por dia, dá plantão
estão em hospital 24 horas, 72 horas, volta para casa uma vez por semana. Isso é uma vulnerabilidade. O cachorro não foi feito para encarar esse tipo de vida. Vou deixar aqui nos cards um vídeo dos 3 casos mais embaçados que eu já atendi, um deles cachorro de médico. Então é isso. Então o tutor que tem mais dificuldade é o tutor ingênuo que vai achando que a inteligência resolve todos os problemas. Eu vou te dar um exemplo. Já conversou com alguém extremamente inteligente? Viu? Já percebeu o quanto é difícil conversar com uma pessoa inteligente? O quanto a pessoa é inflexível e teimosa nos pontos de vista dela? No quanto ela busca esgotar toda a argumentação possível a respeito de um determinado ponto de vista? O Border Collie é assim, só que sem palavras. Tudo com base em comportamento, motivado por emoção. Você acha que vai ser fácil? Pode continuar se enganando. Beleza, então esse é o cenário, esse é o grupo de pessoas que tem maior dificuldade. E depois? Cara, depois desse grupo é quem tem gato. Quem tem gato inventa de trazer um Border Collie pra casa. Meu Deus do céu, que dificuldade que as pessoas passam. Por quê? Porque gato é um outro modus operandi, né? O gato fica ali, de vez em quando derruba uma coisa, mas é muito por querer que ele derrubou, porque tem uma habilidade corporal suprema, né? O suprassumo da consciência corporal é o gato. E o cachorro é o suprassumo de ser estabanado, né? Adora chamar atenção porque fez uma cagada. Adora descobrir o jeitinho que faz você levantar do seu computador, que você está no home office, e vai dar atenção porque ele está destruindo o pé da cama. Meu Deus do céu! O pé da cama escondido ali no canto que eu estou ouvindo roer. Ele dá um jeito de achar o artifício mais malandro e o gato não. Então quem tem gato, qual que é a dificuldade? Primeiro, mudar a forma de operar com o gato para adaptar para o cachorro, né? Independente de qualquer cachorro. Mas sair de gato para Border Collie é um desafio maior do que sair de gato para outro cachorro. Então aí a dificuldade está muito em transitar em como lidar com um e como lidar com o outro. Eu acredito até que beira muito o trânsito de relacionamento do pai e da mãe que tem 2, 3 filhos, sabe assim? Cada um é de um jeito. Um é baladeiro, o outro é super caseiro e o outro, sei lá, né? Tem um outro perfil aí. E o outro é neurótico, né? Tem medo de tudo. Então assim, tem que transitar entre 3 tipos de personalidade, 3 formas de vida e saber orientar de acordo com o que cada uma precisa, né? Então com gato, com cachorro é mais ou menos essa ideia aí, é essa dificuldade. E aí um outro grupo de pessoas que tem muita dificuldade com Border Collie são as pessoas que eu sinto te dizer são enganadas. Que a cadela parou de dar de mamar com 42 dias, a gente tem que entregar o cachorro, só não esquece o Pix. Amigo, o cidadão vive de vender cachorro, não é problema de quem está comprando o cachorro que a cadela parou de dar de mamar. O ser humano que vive de vender cachorro, ele tem que tomar cuidado e saber se antecipar e criar providências para que os irmãos consigam permanecer juntos uns com os outros até pelo menos 60 dias. E não simplesmente passar o Pix e entregar o cachorro. Pelo amor de Deus, isso é uma baita falta de responsabilidade. E eu vou te falar, pode ser viés de percepção, viés de disponibilidade. Como eu trabalho com muitos alunos que têm Border Collie, então a minha proporção, a minha estatística de alunos de Border Collie é maior do que de outras raças de modo geral. Mas o que tem de Border Collie sendo entregue com menos de 50 dias, quando o mínimo seria de 60 dias, não é brincadeira. E aí é uma questão de pulso firme de quem está vendendo o cachorro. O cidadão tem que saber a responsabilidade que ele tem de botar uma vida no mundo, de vender essa vida para outra pessoa que ele simplesmente não sabe se vai cuidar e que pode sim abandonar essa vida ao Deus dará, né? O cara tem que ter, o cidadão que vive disso tem que ter essa responsabilidade e falar, Cara, a gente não entrega cachorro com menos de 60 dias. Não interessa se você vai estar de férias nesse dia aí e são 58 dias, não interessa se... Não interessa. São 60 dias pelo menos, porque isso vai fazer falta na tua vida, na vida do seu cachorro para o resto da vida. deveriam ser profissionais mais categóricos e assertivos nas orientações que passam para tutores de modo geral. Então essas são as maiores dificuldades, independente de ser ou não ser o primeiro cachorro, você terá sim muitos desafios. E como eu falei, pra gente encerrar o vídeo aqui, quem já teve outros cães vai conseguir transitar melhor entendendo como é que funciona um Border Collie do que quem é pai ou mãe de primeira viagem, porque quem é pai ou mãe de primeira viagem tá, além de tudo, aprendendo a ter um cachorro, é aprender, eu vou dar um exemplo para quem surfa, né? Aprender a surfar onda gigante sem nunca ter botado uma prancha na água, pelo amor de Deus, né? Você acha que é mais fácil ou mais difícil? Border Collie é a onda gigante, boa sorte aí. O curso do Border Collie tá aqui na descrição, clica aí para conhecer, se tiver um cupom de desconto valendo, aproveita e usa, porque eu não sei se vai encerrar, quando vai encerrar, então clica aí pelo menos para conhecer. Se tiver em 2022, provavelmente não tem mais cupom de desconto e o ano que vem, 2023, deve aumentar o valor do curso. A gente tem grupo de discussão, a gente tem live exclusiva, clica aí, vai conhecer. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo.